que hoje, durante esse desenvolvimento de projeto, o processo de projeto da Otus ele é influenciado por 2 pontos super relevantes. Um deles é a metodologia BIM, que vocês já estão careca de saber que a gente fala muito sobre isso, e o outro é a metodologia ágil. O que a gente quer dizer com metodologias ágeis? No fim das contas, a metodologia ágil ajuda a gente a encarar melhor como são os pacotes de trabalho que a gente vai trabalhar no projeto, até que nível que eu preciso evoluir com o hidrossanitário em determinada etapa e que ele vai influenciar as outras disciplinas ou que eu não estou tendo um retrabalho. Será que se no momento que eu contratar o hidrossanitário eu pedir para ele lançar todo o projeto, tá certo? Será que eu não estou desperdiçando muito tempo dele ali de coisas que ele vai ter que voltar a repensar depois? Então a metodologia ágil ajuda a gente a enxergar os pacotes de uma forma mais coerente e entender que a gente precisa ter feedbacks rotineiros ao longo do projeto, então não esperar grandes entregas para aí sim ter feedback, porque senão isso vai onerando muito tempo do desenvolvimento. E aí, pensando nessas 2 metodologias, hoje tem uma lógica bem simples que acontece dentro de cada uma dessas fases de projetos, que é a seguinte. Eu vou contar um pouquinho sobre cada uma delas depois, mas o que vocês precisam entender é que os projetistas, eles passam por um momento de lançamento do projeto. Então, eles vão desenvolver o projeto, claro, um determinado pacotinho específico que a gente definiu com eles. Então, eles vão desenvolver esse pacotinho. Depois de eles desenvolverem, a gente vai passar por uma etapa de verificação. Então, a gente recebe todos esses arquivos, então recebe um pacote, faz a verificação para ver se os arquivos estão coerentes, se está de acordo com as normas específicas daquela região, se está de acordo com o padrão construtivo da empresa, se está de acordo com usabilidade, manutenção. Então a gente verifica tudo isso. Depois de verificar, a gente faz reuniões de coordenação, passa essa informação aos projetistas, pede que eles ajustem o projeto e depois que eles ajustarem, a gente vai verificar se eles ajustaram corretamente. Então, no momento de ajuste, não é momento de eles lançarem as próximas etapas do projeto. É realmente o momento de ajustar, porque senão acaba virando uma bola de neve. A gente pede para ajustar, para lançar uma nova fase junto, e aí ele não ajustou direito que tinha que ajustar, ele já lançou a próxima etapa. Então, ele acaba tendo um retrabalho muito grande. Então, é muito importante que vocês entendam isso. Todos os ciclos de projeto, eles passam por uma etapa de lançamento, de verificação, ajuste, e depois de ajuste a gente verifica se veio tudo certo. Depois de verificar se está tudo certo, a gente vai olhar, beleza, eu já tenho informação o suficiente para partir para a próxima fase ou ainda tenho muita coisa para resolver? Se tiver muita coisa para resolver, a gente precisa rodar mais um ciclo de ajuste e verificação. Então é mais ou menos assim que as fases vão se desenvolvendo. E aí, contando um pouco desse fluxo, lá na primeira etapa de projeto, a gente começa, normalmente, no caso da Otus, a gente entra no projeto depois do estudo de massas, normalmente quando o estudo preliminar da arquitetura já está mais desenvolvido e o cliente já sabe mais ou menos quantos andares vão ter, como é que vão ser a distribuição dos apartamentos, como que é esse apartamento, o que vai ter de áreas comuns. E aí, nesse momento, ele contrata a Otus, a gente entra fazendo toda a estrutura de gerenciamento de projetos, que vocês vão ver aqui no curso, plano de projeto, DNA, escopo de entrega, até montar o processo do projeto, é esse momento que a gente vai fazer. E aí, com base nesses documentos todos, a gente tem informação suficiente para contratar todo mundo que for necessário. Então, nesse momento, a gente contrata engenharia, todas as instalações, estrutura, paisagismo, interiores. Caso o paisagismo e interiores não tenham sido contratados lá antes ainda com arquitetura, então traz esse pessoal todo para a jogada. A gente faz uma reunião de start com todo mundo e aí vem a primeira etapa de lançamento, que é a etapa de lançamento do estudo preliminar. Durante o estudo preliminar, a única disciplina, pelo menos uma das únicas que a gente encara normalmente, que vai ter um lançamento de modelo BIM é a estrutura. Então, nesse momento, a estrutura vai fazer um primeiro performance e as outras disciplinas eles vão fazer um relatório. Então, por exemplo, o hidrossanitário vai pegar o projeto arquitetônico e vai analisar se o espaço da cisterna, da caixa d'água, dos medidores do corredor, vai analisar se esses espaços todos estão o suficiente para o que ele vai precisar para posteriormente desenvolver o projeto. E aí, tendo todos esses relatórios em mãos, um performance da estrutura, a gente passa por uma etapa de verificação. Então, verifica esses arquivos todos, faz a reunião de coordenação, repassando para os projetistas tudo o que precisa ser ajustado. E aí, com base nessa reunião, acontecem os ajustes, principalmente da arquitetura e estrutura. Se as instalações, alguém precisar ajustar algum relatório, também vai acabar fazendo, mas não é tão comum. E aí, em paralelo a isso, a gente já tem um primeiro orçamento, por exemplo, levando em consideração a estrutura e a arquitetura.
E aí o cliente, claro que às vezes ele já fez uma viabilidade antes lá no terreno, óbvio, mas aqui a gente já começa a ter um orçamento que sai mais de índices desse projeto específico. E aí beleza, as disciplinas ajustam, a gente passa por uma etapa de verificação de correção. E aí depois dessa verificação de correção da arquitetura e estrutura, normalmente nesse momento a arquitetura e estrutura tem vários bate-voltas até ajustar todos os pilares, todas as vigas, todas as transições para encaixar na arquitetura, às vezes até fazer mudança na arquitetura, porque o projeto não foi para aprovar ainda. Então aqui que está um ganho muito bom que a gente tem. Toda essa etapa de análise do projeto arquitetônico e desenvolvimento de estrutura, elas estão acontecendo antes de mandar o projeto arquitetônico para aprovar. Se eu estivesse fazendo isso depois, provavelmente eu não teria mais margem para ganhar ali, para mexer na arquitetura. Então a gente precisa fazer essa fase 1 acontecer realmente antes de mandar o arquitetônico para aprovar. Que lembrando que o objetivo da fase 1 é ter um arquitetônico apto para aprovação.